Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do Astronomia Descomplicada que está começando, o nosso podcast, a nossa conversa sobre o universo. E hoje o nosso tema é quente, hein? Um tema muito quente, já já vamos saber o porquê, mas antes vamos dar as boas-vindas aqui aos integrantes do nosso bate-papo do Astronomia Descomplicada. Professor Francisco, mais uma vez recebendo aqui, muito obrigado. Olá pessoal, um prazer, como sempre. PJ com a gente mais uma vez também, obrigado PJ. É um prazer de novo. E sempre quem nos conduz aqui por essa viagem do Astronomia Descomplicada é o Lionel Andriato, um grande conhecedor, um pesquisador aí sobre astronomia. Lionel, muito bom te receber aqui, obrigado pela participação novamente. Obrigado, eu que agradeço em estar expondo alguns conceitozinhos para entendimento das pessoas. Eu agradeço. Muito bem, ótimo. Então, tinha falado aqui que o tema era quente, né? Nesse episódio. É porque nós vamos falar sobre o nosso astro-rei, né? Nada mais, nada menos do que o Sol. Ô, Leonel, a gente sempre aprende aqui, desde pequeno, na escola, né? O Sol é aquela estrela central do nosso sistema, tanto que se chama Sistema Solar, né? Que tudo gira ao redor do Sol. Mas ele é muito mais do que isso, não é, Leonel? O Sol é muito mais do que esses conceitos básicos e ainda tem novas descobertas sobre o Sol, é isso? Sim, o Sol é tudo para nós, né? Para o sistema todo, né? Sem o Sol, não existimos. O Sol é uma estrela, né? Que muitas pessoas ainda fazem confusão. O Sol é uma estrela, tá? Na nossa galáxia tem em torno aí aproximadamente 200 bilhões de estrelas, de sóis. E só na nossa galáxia? Só na nossa galáxia. Nossa. E o nosso Sol é uma estrela. É muito interessante. A formação solar, que na verdade, veja, como que se formou o Sol? Tem que acontecer algo antes. Esse algo antes, uma estrela que tinha antes, morreu, explodiu. Aí formou uma nuvem imensa de partículas, né? De materiais. E essa nuvem foi se formando aos poucos, foi se juntando, ele chama de protoestrela. Ela se tornou um disco de poeira de energias, né, de poeiras de gases. Isso acabou se formatando um disco cada vez mais denso, né, e esse disco acabou evoluindo, entrou em colapso e se tornando o nosso Sol. Mas isso é um processo de milhões de anos, né? Milhões de anos. Com isso se formou o Sol e algumas coisas que sobrou ao redor dessa protoestrela, né, que umas poeiras que ficou ao lado, se formou os planetas e os asteroides, tá? E cometas. Mas não, em que momento que o Sol acende? Ele fica incandescente? Quando a pressão externa de gravidade ela é muito grande, é o momento que o átomo, né, ele entra em um calor imenso. Aí ele começa pelo atrito, pela velocidade que ele se move, ele gera esse calor? Exatamente. Ele começa a se incomodar muito, né, com a pressão. Aí como ele quer se expandir, a força nuclear não consegue superar a gravidade. Aí ele faz aquecer. Aquecendo, ele acende. O núcleo se acende. Mas esse primeiro ponto gravitacional que puxa os gases, converge para esse ponto comum, de onde vem esse ponto inicial? É da estrela que morreu? Da estrela que morreu. Então, a formação da poeira estelar está ali. Mas naquele ponto onde ela explodiu, fica um ponto gravitacional ali? Não, ela pode se formar em outro lugar no universo. Mas como a gravidade, então, se estabelece para convergir esse disco, para convergir essa força nesse ponto? É que vai se aglomerando, né? Pequenas formação de poeira. Vai se formando, vai formando, aí acaba não se juntando. Não necessariamente no centro do núcleo do disco. Não. Aí quando ele começa a chegar numa condição que é a protoestrela, aí ele já tem um núcleo. Aí a partir daquele momento ele começa a aderir, né? Começa a formatar toda a estrutura do núcleo. Isso por causa do tamanho dele, né? O tamanho vai aumentando. Exato. Né? Então, no universo, o tamanho é documento, né? Sim, tamanho é documento. Sr. Leonel, quais foram as novidades que a sonda Parker Solar trouxe com relação ao Sol? Aí o Sol recente, hoje atualmente, né? Acho que 2019 que ela subiu.
A sonda Parker, ela foi formatada, ela foi construída de tal maneira que ela consiga chegar bem próximo do Sol para fazer algumas observações. Exatamente o que eles iam descobrir sobre o Sol, eles estavam mais ou menos, as linhas magnéticas, algo assim. Subiram a sonda chegou em torno de... porque ela faz um movimento elíptico em volta do Sol. É como se fosse um planeta. Ela faz um movimento elíptico em volta do Sol. No momento mais próximo, ela chega a 7,5 milhões de quilômetros. Né? Já é a atmosfera solar, né? Sim, já é bem próximo, se pensar em termos de Sol, né? Eu lembro que na época teve manchete de jornal falando assim que a sonda encostou no Sol, né? Não encostou não. Encostou no Sol figura de linguagem, né? Mas a medida, se eu não me engano, o trabalho dela vai ser de 5 a 6 anos. Que ela vai trazer informações. E cada vez ela vai aproximando mais. E já fez algumas descobertas. A ponta mais recente dela é 7,5 milhões. Que é bem próximo, se você pensar em termos de Sol e o sistema solar, ela é bem próxima. E ela trouxe muitas informações interessantes. Primeira informação, as linhas magnéticas. Outra informação, a temperatura na corona. Né, na corona solar. A corona é a parte fora, a parte externa né? dela, do Sol. E outra informação que ela trouxe, a composição dos ventos solares. Atualmente ela está trazendo muitas informações. O Sol gira e o vento solar acompanha? A coisa mais ou menos funciona assim. No núcleo, onde converte o hidrogênio, porque o Sol ele é rico, tem a maior porcentagem de hidrogênio. Ou seja, eu tenho uma quantidade imensa de hidrogênio e hélio. Tem alguns materiais pesados? Tem, mas é muito pouco. À medida que o núcleo converte o hidrogênio em hélio, que é conhecido como fusão nuclear. Para acontecer uma fusão nuclear, eu preciso de alta temperatura e alta pressão. E aonde eu tenho isso? Dentro do Sol, no núcleo do Sol, numa estrela. À medida que vai se convertendo o hidrogênio em hélio, eu estou gerando uma quantidade imensa de energia nessa fusão. E essa energia que está criando o núcleo, que é o reator nuclear do Sol, essa energia ela tem que ir para a superfície, que eles chamam de corrente de convecção. O que acontece? Eu tenho em torno mais ou menos no núcleo do Sol 15 bilhões de graus. É uma quantidade violenta de calor ali no reator. E isso, à medida que vai se distanciando para a borda, vai esfriando. E tudo no sistema da física, né, o sistema alta pressão para baixa pressão. Ou alta temperatura para baixa temperatura. Você tem esse movimento, né, de partículas que sobe. Só que uma partícula subir do núcleo até a superfície demora milhões de anos, às vezes até 1000 anos, milhões de anos, essa partícula, né? E essa partícula, quando ela chega na superfície, como o Sol ele cria essas correntes de convecção, ela cria linhas de forças, e essas linhas de forças acabam criando o campo magnético. São fótons, são elétrons, são partículas, né, que se deslocam. Isso cria um campo elétrico e, por sua vez, o campo magnético. E esse campo magnético ele é extremamente instável no Sol, por conta dessas correntes e a velocidade de giro do Sol. O Sol, à medida que ele vai girando, ele não é estático, ele gira no próprio eixo, né? Vai girando. Inclusive, uma das descobertas recentes também foi a diferença de velocidade do núcleo para a superfície. Isso, né? Que o núcleo é muito mais rápido. Muito mais Já rápido. tinha suspeita e agora confirmou, né? Que o núcleo é muito mais rápido. E isso acontece na Terra também. Na Terra também. Na Terra também. Depois, mais para frente, nós vamos falar sobre isso. E à medida que essa energia vai subindo, ela cria os campos magnéticos. O que a sonda foi exatamente fazer? Conhecer essas correntes mais de perto, conhecer as linhas magnéticas, conhecer por que se forma o vento solar, entender como é que funciona todo o sistema do Sol em si. Porque eu conhecendo o Sol, eu conheço as outras estrelas. E qual que é a extensão desse campo magnético, Leonel? Varia muito. Você tem campos menores e campos extremamente
longos em termos do Sol. Por quê? O que forma o campo magnético? Quando você tem atividades... Porque o Sol tem ciclos. O ciclo mais comum do Sol é aquele ciclo de 11 em 11 anos, que tem um movimento muito grande de magnetismo. Veja, a corrente provoca, de uma certa maneira, é um pouco mais complexo que isso, mas o campo magnético. Só que o campo magnético é a diferença entre uma superfície mais quente e mais fria, que são aquelas manchas solares. Entre as manchas solares, cria-se um campo magnético em volta delas. E à medida que o giro acontece o giro do Sol, o movimento faz com que o campo magnético ele fica deformado. E quando os campos magnéticos, as linhas de campo magnético se tocam, explode. Das explosões, plasma, gera plasma no universo. Manda aquela corrente de plasma violenta. Né? Mas o Sol ele tem ciclo. Esses ciclos, né? Por exemplo, nós estamos no ciclo 25 hoje. O que é o ciclo 25? Não é que desde quando formou o Sol tem um ciclo 25, não. Desde quando começaram a medir realmente os ciclos solares. Cada ciclo é 11 anos, você tem uma ideia, 25 vezes 11, você tem uma ideia de quanto tempo faz que a ciência observa o Sol. No ciclo 25 se formou agora, começou em dezembro de 2019. E se pegar o telescópio com filtros apropriados, olhar para o Sol, você vai ver começou já a formação de manchas. Essas manchas que são zonas onde fica a temperatura mais fria. Como cria uma corrente disso, a corrente cria o campo magnético. Agora, a soma da formação dos pequenos campos magnéticos com os grandes campos magnéticos que acaba se formando o vento solar. Entendeu? Que cria o vento solar, que é massa coronal que ele é jogado no universo, para o universo. Quais são aquelas pequenas partículas que o Sol emite, mas que não chega na Terra? Você tem as partículas de alta energia. Próton, por exemplo. Os prótons não chegam. Ele entra na atmosfera, ele reage com a atmosfera, forma, né? O campo magnético também que nos protege, o campo magnético da Terra. Que também é um tema muito legal que a gente vai... Essa é uma questão interessante que o PJ tocou também. O que chega de toda essa energia que o Sol produz, né? O que chega para a gente aqui? O que é filtrado e o que a gente recebe também? Aqui na Terra? Na Terra mesmo. Veja, o calor, primeira coisa, o calor. Né? Por exemplo, uma coisa que é muito interessante, se eu colocar um objeto, se eu imagina eu estar no meio, colocar um sensor no meio entre a Terra e o Sol, vai estar gelado. Ué, mas espera aí, eu estou entre o Sol e a Terra e está gelado, mas por que está gelado? Né? Porque na realidade... Então existe a luz, que é uma energia, e o calor também, que é outra fonte de energia. O calor já entra mais para a frequência do vermelho, né? Mais abaixo um pouquinho do vermelho. Veja, se eu não tenho uma matéria nenhuma ali, tem o vácuo. O vácuo tem partículas? Tem. Porque não existe vácuo. Existem algumas partículas, mas essas partículas ela não consegue reter a energia que vem da luz, por exemplo, das energias que vêm do Sol. Então está frio, está gelado. Agora, se eu colocar uma matéria no meio, a matéria vai esquentar, porque absorve essa energia. Não, o Sol é um aço de quinta grandeza, né? Que a gente aprende na escola. Essa grandeza, essa escala vai até que número? Não, então. Existe uma divergência? Uma divergência aí. Você tem em luminosidade, né? Em tempo, em idade, e você tem em tamanho. Eu posso ter uma estrela menor, azul, por exemplo. Entendeu? Então você tem, em modo assim, mais geral, é uma estrela de quinta grandeza. Ou seja, eu tenho estrela muito maior, mas muito maior mesmo. Pois essa escala vai até onde? Sexta grandeza, sétima, oitava, décima grandeza? Não, eu não tenho ideia do que até onde vai. Se eu não me engano, o referencial deles é uma estrela imensa, né? Que é o referencial dele. Mas cada ano ele vem descobrindo novas estrelas,
com dimensões maiores, com calor maior. Ou menor, né? Isso mesmo. Tem estrela mais quente, então, também. Muito mais quente. Por exemplo, eu tenho aqui a Pollux, por exemplo, é quente. Sirius. A Sirius é uma estrela azul, imensa e quente. A Betelgeuse é uma gigante vermelha, né? Não, a gigante vermelha que eu conheço aqui é a de que tá, o pessoal pensa que ela vai explodir, ou se já explodiu, não sabe. Em Órion, né, a Betelgeuse de Órion, você tem Antares de Escorpião. Você tem mais um monte de estrelas já em fases terminais, né? Mas a estrela o pessoal mais pesquisa mesmo é a Eta. A estrela Eta na constelação da Carina, ou Eta Carinae. Então, mas essa evolução do Sol, né? Porque o Sol hoje está no estádio pleno, né? Queimando direitinho, mas ele vai chegar um momento que ele vai partir para essas outras fases, que é essa gigante vermelha, que ele expande, sim. depois ele concentra de novo, até virar uma supernova e explodir. Qual que é essa fase, essas fases que o Sol vai passar até ele chegar no momento de apagar? Não, o Sol ele não chega a explodir. Ele vai se expandir, vai se tornar um núcleo, ele pode se tornar uma anã. Se for uma anã branca, ela pode se tornar novamente uma estrela, mas roubando energia de outra. Mas assim, quer dizer então que a Terra um dia vai ficar sem o Sol. Esse calor que o Sol e a luz que dá pra gente hoje, um dia vai acontecer. Não, o Sol vai ficar sem a Terra. Aí a gente vai primeiro? Vai primeiro. Quanto tempo? Eu ia perguntar exatamente quais seriam as consequências para a Terra, então nem faz sentido. Não, ele vai... A distância que a Terra está do Sol, ele vai expandir, ele vai... a Terra vai ficar dentro do Sol. Vai engolir. Qual o tempo que isso vai levar? Cara, veja, segundo alguns cientistas, né, 3 bilhões de anos, 3 Dá tempo ainda. Dá tempo. Dá para Algumas viajar gerações. Ele vai vai ficar entre Terra e Marte. Segundo pela massa que o Sol tem, né? Nesse estágio, como é que é o nome que se dá esse estágio, que ele se expande? É uma gigante vermelha. Gigante vermelha. Eu tenho uma dúvida. Mercúrio, que é o planeta que está mais próximo do Sol, sim, ele não é o planeta assim mais quente. Sim, ele é menos frio que Vênus. Então, Vênus é mais quente. Vênus é mais quente. Mais quente. Atmosfera. Tá, a atmosfera ela funciona como uma... Imagina um monte de cobertor você colocar na superfície. Tá, funciona como um efeito estufa, que eles chamam, né? Uhum. Tá, lá em Vênus a temperatura chega em torno aí de uns 550, 500 e poucos graus na superfície, por efeito da camada da atmosfera. Mercúrio é 300 dá uns 50 graus mais ou menos, 80 graus abaixo de Vênus. Uma coisa que eu li também, que o vento solar, né, ele vai até passa o Plutão, Sim. Ele é né, e na verdade é uma coisa que nos protege também das outras coisas que vêm do espaço, né, para o sistema solar. Sim. O vento acaba nos protegendo também. Sim. Nessa formação da protoestrela ficou um resto de matérias, de massa, né, que não conseguiu aderir em nada da nuvem inicial que se formou o Sol. Antes da protoestrela se formou o Sol, aos poucos foi se formando os planetas, que também é uma sobra da formação do Sol, e sobrou mais ainda que por conta dos grandes gigantes, os gigantes gasosos, Saturno e Júpiter, acabou expulsando essa matéria mais para fora. Aí formou os asteroides, o cinturão de asteroide de Kuiper. E também se formou a nuvem de Oort, que fica mais para frente ainda, que lá nos confins do sistema solar você tem uma quantidade de trilhões de pedaços de matéria, né, com acúmulo de gelo, que se formou as nuvens de Oort. Essa nuvem de Oort tem um negócio interessantíssimo que acontece com ela. Veja, o Sol
a Terra, a Lua. A Lua interfere na maré, não interfere? Isso chama força de maré. É interessante que na nuvem de Oort, né, onde tem... Ela é como se fosse uma nuvem mesmo de pedaços de rocha que variam em tamanhos e quantidade imensa. Tem um efeito de maré do centro da galáxia. Então ela se estica e se diminui, estica e diminui. Ela se deforma com o movimento de maré do centro da galáxia. O planeta que chegou agora, o cometa? Eu chamo de D3, né? O cometa verde. Né? O cometa verde. É o C2022 E3. Isso, exatamente. A numeração eu me esqueço, tem que anotar. O cometa verde, né? Verde, exatamente. Ele vem da nuvem de Oort. Né? E veja, o final da nuvem de Oort está a mais ou menos 1 ano-luz. É muito longe. Tem aí de 150 unidades, 150 mil unidades astronômicas. Uma unidade astronômica é a distância entre o Terra e o Sol, tá? Por isso que demora. Depois, 50 mil anos, né? Pode até demorar mais, depende da região que está. E quem catapulta isso? Como que ele vem? O efeito de maré pode acontecer uma massa maior que expulsa ele de lá. Então a maioria dos cometas, tem 2 tipos de cometa. Você tem o de curto período e o de longo período. Os de curto período, eles vêm mais rápido e mais perto. Isso é em relação à órbita dele? Em relação à órbita dele. Mas aí nós já estamos entrando no segundo programa. Entendeu? No próximo programa. Mas é interessante que falando do cometa verde, esse nome vem exatamente da relação com o Sol, né? Essa coloração aí, a distância com o Sol, ele reflete uma cor mais parecida ao verde por causa do Sol, não é? Exatamente, é porque ele começa a emitir gases, né? Quando ele começa, o Sol, a radiação solar chega na superfície do cometa, ele cria por isso que você não consegue ver ele com detalhes, porque ele cria uma névoa em volta. Ele chama de cabeleira. Aí essa cabeleira vai se formando a cauda. Fica um rastro. Fica um rastro, por isso que tem longe, né? Aí nessa formação da cabeleira, nessa formação da evaporação dos elementos químicos, tem cometa que tem vários elementos. Né? Veja, então... Do que é construído o cometa? Só para concluir aí. É o carbono diatônico. Por isso que dá coloração verde. E tem muitos com coloração verde que acontece. Essa rota que o cometa faz, essa órbita, né? É tudo por causa do Sol, né? A gravidade dele é em torno do Sol. Como é que pode ter uma gravidade? Ele tem um deslocamento tão grande, né? A ponto de demorar 50 mil anos para voltar. E ser controlado pela gravidade do Sol. Como é que dá essa relação, senhor? Primeiro, vamos entender como que eles calculam a velocidade, como que é a demora dele. Isso esclarece muita coisa. Por exemplo, quando o cometa passa pela órbita de Júpiter, ele sabe mais ou menos a que distância está a órbita de Júpiter. O cometa passou ali, eles têm um referencial. Quando o cometa chegar na órbita de Marte ou da Terra, né, eles têm outro referencial. Ou seja, eu sei o tempo e sei a distância. Eu sei a velocidade. Pela diferença ali. Exatamente, calculo a velocidade. Só que quando o cometa passa próximo do Sol, ele ganha mais velocidade. Ele funciona como um estilingue. Não é constante catapulta. A velocidade. Não é constante. Não, ele vai variando. Quanto mais próximo do Sol, mais rápido vem. Só que essa velocidade, ela se torna... É quase que linear. Porque, na realidade, eu vou falar um negócio aqui que é meio esquisito, mas é o que a ciência está trazendo agora. A força de gravidade não existe. O que existe é a deformação do espaço-tempo. Inclusive, a alegoria que fazem é como se tivesse um pano esticado. Isso, exatamente. E você joga uma bola ali. Né? Aquela deformação que dá na bola, no tecido, que cria aquele fundo... Sim. E até se você jogar uma outra moedinha ali, ela fica rodando em volta, porque ela não vai nem para fora, nem para dentro daquele círculo. Essa que é a deformação, né? Então não é uma força, que não é um raio de tração. Na verdade, existe um empurrão, não a puxão. Entendeu? Então por que a Terra não chega perto do Sol?
por causa da dinâmica do movimento. Porque ela está em movimento também. Está em movimento também. E ela também ela deforma cria o espaço. Ela cria uma ondinha até da outra onda. Se vier uma força que bate nela e ela atravessa essa onda, aí ela caminha para o Sol. Sim. Ela cai no buraco do Sol, no ralo, né? É a mesma coisa que acontece na nuvem de Oort. Sim. Entendeu? Força de maré. É um negócio muito interessante. Está começando a ficar mais e qual é a relação da força, né, de gravitacional do Sol em relação ao centro da galáxia? Todas as estrelas, né, tudo é formado em termos de centro de massa. O Sol não é o centro de massa dos planetas? Por quê? Fala, bom, mas e a gravidade, como é que fica? E a teoria de Newton lá atrás, né? É um pouco mais complicado de entender. Mas o Sol, ele viaja, né? Ele está no espaço, ele percorre um certo trecho da nossa galáxia em função da gravidade. Só que não é a gravidade, também mas não é totalmente do centro da galáxia, porque ele gira em torno de um outro centro de massa também, que são estrelas, por exemplo. Sirius está 8 anos-luz daqui, influi também. Influi também? Sim. Nossa. Né? Estrela é uma estrela massiva, estrela grande, entendeu? A Bernard, por exemplo, a estrela Bernard, né? Você tem Alfa na constelação do Centauro aqui, que é outra estrela. Enfim, ele está dentro de uma... A gente não sabe exatamente onde é o centro de massa do sistema, onde o Sol está girando. Quer dizer, não tem nada fora do lugar, né? Todo mundo está no seu lugar tudo correto. Está certinho. Mas e quando eles falam de um planeta errante, de uma estrela errante, como é que foi expulsa do sistema dela. Ou foi criada fora, né? Ou foi expulsa. E como assim expulsa? Expulsa por força gravitacional. Por exemplo, Júpiter. Júpiter funciona como um escudo para nós, e às vezes não. Uma explosão de supernova pode expulsar um cometa, uma planeta, Vixe, né? Maria, pode expulsar estrela imensa. Né? Uma supernova é muito grande. A energia liberada é muito grande. Além de dizimar tudo que está em volta, né? Evapora tudo. Aí nesse momento ela passa a não ter influência de nenhuma força aí. Nesse momento. Depois que ela explode, né? Depois que ela explodiu, aí ela... Não, à medida que ela vai... Porque a onda, né? Ela vai indo, né? Uhum. E à medida que ela está aproximando de uma outra estrela massiva, alguma coisa, ela sofre uma interferência. Uhum. É como a luz que vem de uma estrela muito longe, uma galáxia muito longe, o campo gravitacional dessa galáxia interfere na luz também. Tá? A Einstein provou isso lá atrás já. Quando a estrela explode, ela não vira só gás, né? Ela tem um ponto de massa nela muito concentrado e muito pesado, sim, né? Sim. Depende do nível de massa da estrela, que a gente tem calculado isso em nível solar. Por exemplo, uma estrela de 29 vezes o Sol, em termos de massa, vai se tornar uma estrela muito, mas muito pesada. E supernova. Mas é pesada assim. O núcleo pesado. Eu lembrei de um filme que eu assisti há muitos anos atrás, eu até procurei esse filme para ver de novo, mas é muito antigo, não sei nem onde consegue achar. Mas a premissa é exatamente essa. Acontece uma supernova, e ela vira um pedaço muito pequeno, mas muito concentrado de massa. Concentrado. E que ele acaba viajando no espaço e cai na Lua. Ave Maria. Quando ele cai na Lua, ele altera a gravidade da Lua. Porque ela fica mais densa, mais pesada por causa disso. Então, assim, não é um pezinho de 2 kg a mais, né? Quando a Lua começa, ele entrou num bom pedaço do chão da Lua, e a Lua começa, então, a sofrer essa gravidade, que começa a afetar a Terra aqui. Aí tiveram que mandar uma missão lá na Lua para tentar expulsar esse pedaço da Lua para a Lua voltar ao normal. É uma reação em cadeia aí, né? É um filme muito legal, rapaz, mas eu nunca mais achei esse filme, que é muito antigo. Qual que é o final das estrelas? Depende muito do tamanho. Tem estrela que nem o Sol nosso, ele vai se tornar uma gigante vermelha e vai... chama de nebulosa planetária. Ele não chega a explodir como uma supernova? Não, ele vai se expandindo, depois se torna uma nebulosa planetária. Ele pode até, às vezes, concentrar novamente, mas raramente, muito raramente. Agora, se tem um pouco mais de massa, aí aquela estrela ela vai se tornar uma estrela de nêutrons.
Aí você tem vários estágios aí. Agora, com 29 massas solares, com certeza ela vai se tornar um buraco negro. Um micro buraco negro. Porque vai se tornar uma supernova, né? E um buraco negro. Nesse processo de expansão, então, que ele engoliria a Terra aí, né? Nessa Sol, expansão, sim, né? sim, o nosso Sol sim. Mas acredito que Mas bem então- antes disso acontecer, o planeta já não estaria Então nem, habitado, né? todo a estrela vira uma supernova, explode como supernova. Não, nem todas. No caso Depende do da quantidade Sol, de não. massa dela. Que chama de massas solares, né? Você tem uma estrela que tem, sei lá quantas massas solares, ela vai, com certeza, ela vai se tornar, ou seja, tamanho é documento. Então por nesse isso que nós não temos grande problema aqui de supernova próximo a gente, né? É isso mesmo. Até isso a Terra deu sorte, né? Deu sorte. Senão a gente já teria se dizimado aí pelos raios gama, né? Alguma coisa que é consequência da supernova. As supernovas, ela o que está em volta dela, não queria estar não. Viu? O banho de energia que você vai tomar, meu pai do céu, varre o planeta que nem... Leonel, eu queria entender um pouquinho melhor essa questão falando do Sol, da influência do Sol aqui. Sempre ouço falar na área de comunicação, né, telecomunicações, a influência do Sol que interfere nos satélites. Como que funciona isso aí? Explica um pouquinho pra gente, como que funciona essa interferência do Sol. É Possível prever esses momentos ou não? É o seguinte, para você entender mais ou menos, ter uma noçãozinha, mais ou menos, de como que funciona, imagina um dínamo. Eu tenho um dínamo de bicicleta, encosta lá o eixo na roda, ele vai girando, vai criando eletricidade. A Terra, vamos primeiro ter que ter uma noção da Terra para a gente entender o campo magnético, que vai proteger nós é o campo magnético. Como se forma o campo magnético do planeta Terra? Vamos lá. A Terra ela é dividida em várias camadas. Só que a camada, você tem a crosta, você tem o manto, aí você tem o núcleo. Só que o núcleo é dividido em dois estágios. O núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo interno ele é constituído de material de ferro, um material extremamente pesado e muito quente. Tá? O manto, que é logo após, que é considerado como núcleo também, ele é constituído de um magma. Não chega a ser magma, ainda já é uma rocha derretida, são um monte de metais tem ali, né? Derretido, que está ali nesse núcleo externo. Tá? Ainda muito quente ainda. Muito quente. Só que, veja, eu tenho um planeta. Esse planeta, ele elimina mais energia do que recebe. Qual que é a tendência? Eu vou emitindo mais energia, mais energia, mais energia. Só que ele não recebe tanta energia assim. O que acontece com o planeta? Esfria. Ok? Nesse esfriar tem alguns elementos. Elemento químico, que é uma base, que é como se fossem uns cristais, tá? Nesse magma do núcleo externo, que ele, como ele está muito quente, a tendência dele é migrar para a borda desse núcleo. Quando ele migra para a borda, ele cria as correntes de convecção, tá? De temperatura. Isso funciona como se fosse uma hélice, ela vai girando e vai... Ou então as bolinhas d'água quando está fervendo. Exatamente. Ela sai do fundo da panela e vem para cima. São as correntes de convecção. À medida que ele vai fazendo isso, ele cria uma corrente eletrônica aí, de partículas. E essa corrente de partículas, ela traz toda uma eletricidade. Toda eletricidade cria um campo magnético. E esse campo magnético é a formação do nosso dínamo, né? Nossa parte magnética da Terra. E essa corrente, que é constante, né? E ela varia de acordo porque a Terra não é totalmente certinha a parte interna. Veja, vou fazer uma analogia. A parte externa da crosta, você tem as montanhas, tem os buracos, tem os oceanos, né? Tem o quê? Vamos supor aí, 24 quilômetros aí
de diferença. O manto para baixo também é nesse manto. Ele tem uma diferença muito grande, que é o magma mesmo, solvendo, né? Então ele não é certinho, como se fosse um desenho ali, não. Todo um relevo, uma oscilação. Muita irregularidade, exatamente. Eu vi uma ilustração na internet que a Terra ela é formada por 2 blocos gigantes de pedra. Isso. E esses dois, em Exato. volta tem tampa tudo, mas a base da Terra mesmo, que começou a formar a Terra, são 2, quase metade da Terra mesmo. De Dois pedra. são unidos. Quando se chocou lá na formação. Exatamente, quando se for É isso mesmo. na formação. Então essa corrente ela cria um campo magnético, né? Esse campo magnético vai a 100 mil quilômetros de distância. Aí o que acontece? Só que à medida ele vai diminuindo, né? Ele vai diminuindo a intensidade. Perdendo força. Perdendo força. Hoje existem anomalias que está acontecendo que os pesquisadores não sabem o que está acontecendo. Por exemplo, você tem uma anomalia do Atlântico Sul magnética. Aconteceu um caso curioso, os caras mandaram um instrumento, o instrumento parou. Ué, mas por que ele parou? Aí mandaram um instrumento para medir na alta atmosfera, para medir o campo magnético. Opa, não tem campo magnético aqui. Ou está bem menos. 10% a menos. Puta, 10% a menos queimou o equipamento deles. E um caso curioso aconteceu uns tempos atrás, aí a Starlink, né, subiu alguns satélites e parou também. Por causa do campo magnético. Por causa do campo magnético. O que acontece? Como esse campo magnético se forma, as partículas de alta energia do Sol que chega, ela entra no campo magnético, o campo magnético tem linhas. E as partículas derivam no campo magnético, vai para os polos. Só que os polos é mais intenso, as linhas magnéticas é mais forte, as partículas se retêm ali. A maior concentração de linhas fica nos polos, entendeu? Aí você tem o efeito boreal, entendeu? Sim, ele fica visível no norte mesmo. como no sul, né? A austral e a boreal. Mas aí a pergunta que o Zeca fez, quando essa explosão do flare, do Sol, atrapalha as exatamente aí. telecomunicações. Quando que acontece? Quando que é esse momento? Quando o Sol emite muito plasma e energia muito alta. Você tem um limite, por exemplo. Tem categoria X, por exemplo. Que é uma categoria que eu nem lembro de cor como que é essa categoria, né? Que é uma categoria muito alta. Né? O dínamo, a parte do campo magnético da Terra, não consegue segurar tudo, não. Entra um pouco. É onde afeta os satélites. Afeta a comunicação, a energia elétrica aqui no planeta. Em 2012 aconteceu algo parecido. Em 1986. Em Nova York, né? Que apagou a cidade inteira. Apagou a cidade inteira, teve... Mas o efeito é na máquina ou na carga elétrica que essa máquina assim, gera? Quando entra uma energia muito grande, eu tenho os transformadores. Isso. Na verdade, quem estoura é os transformadores, porque ali é uma barreira. Com a energia que chega, cria uma diferencial de potencial muito grande através dos cabos, porque se eu colocar um determinado elemento, por exemplo, um fio, ou um pedacinho de ferro, um alumínio, no meio de um campo magnético, eu vou ter uma diferença de potencial. Sobrecarrega a rede. Ou seja, a energia fica muito maior, além da capacidade do transformador. Aí o transformador explode. Na verdade, ele é feito para isso, né? Só que o problema é que explode tudo de uma vez. Explode todos juntos. Entendeu? É a lei das físicas atuando no sistema. E esse fenômeno tem sido cada vez mais frequente? A tendência é que seja ou não? Aí que está um negócio interessante. O Sol tem outros ciclos que, à medida... Porque varia muito esse período do ciclo solar, que pode acontecer de 11 em 11 anos, ele pode atrasar um pouquinho, aumentar um pouquinho, mas ele tem um período de 11 em 11 anos. E dependendo de ter um período, por exemplo, entramos no 25. Por exemplo, o número 12, o ciclo número 12, ele teve uma atividade muito maior. A atividade magnética do Sol foi maior. O 15 teve menor. Então, aí gera um outro ciclo,
Às vezes não tem atividade nenhuma. Fica um período longo sem atividade, que eles chamam de mínimo de Mauer. Mas essa atividade maior é no meio do ciclo, esse de 11 anos? No meio do ciclo. Aproximadamente no meio. Depois ele vai reduzindo, ele fica um certo tempo sem atividade, aí ele começa novamente. E esse ciclo acaba afetando também os mares, né? A corrente do Del Niño, Laninha, Sim, tudo diretamente ligado inteiro. a isso, a essa intensidade do Sol, Sim. né? Quanto tempo dura esse ciclo? 11 anos. 11 anos. E tem ciclos maiores ainda. Por exemplo, o mínimo de Mauer, você tem vários ciclos solar com atividade baixinha do Sol. Não é muito alta. Então, como tudo no espaço é bilhões de anos, pode ter algum ciclo que a gente nem conheça ainda. Né? Sim, sim. A gente não formou modelos ainda, né? É que nem o clima da Terra. Como é que eu posso saber o que aconteceu lá atrás? Então eles vêm estudando através do gelo, através da vegetação, através das rochas, o que aconteceu com o planeta. Para quê? Formatar, né? Criar modelos. Falar, não, isso pode acontecer daqui para frente, em tal lugar vai acontecer e tal. Então, são períodos que acontecem. Mas, pensando em planeta, pensando em sistema solar, em sistema... Não, o tempo que nós estamos aqui é nada. Ainda é pouco. Então, é dificilmente criar os modelos. Não só que nós estamos aqui, como da capacidade de medir, né? Que é Sim, menos ainda. Sim. O que eles procuram, na realidade? Até um pessoal do INPE está procurando entender bem sobre o Sol, essa questão magnética do Sol. E qual que é a função disso tudo? Entender os ciclos, né? Entender os modelos que pode ser criado, né? O que eles fazem? Como eles não têm um resultado correto, medido com precisão, porque é muito longo, eles fazem isso em computador. Mas é tudo previsão, tudo especulação. Tudo exatamente. Não é que eles têm uma ideia do que pode acontecer. Então nós podemos ter uma nova era do gelo aí, de repente, nada, quando começa uma nova era do gelo. Porque o Sol mudou, não sei aonde, que a gente não conhecia, não tinha um modelo, aí vem a era do gelo. Sim. Se a pessoa era do gelo com 7 bilhões de pessoas no mundo hoje, vai morrer. Já era. Vai ficar só o Will Smith lá em Nova York. Lá. Desafio, hein? E a tendência, eu não sei, vocês me desculpem aí, né? Pesquisa, por favor. Mas meu entender que a tendência é lógico, a gente tem um efeito estufa que vai aquecer alguns pontos, alguns nichos no planeta vai aquecer, vai tudo. Mas a medida das médias, eu estou me baseando no quê, na realidade? Eu estou me baseando em pesquisa sobre os corais, tá? Que eu li trabalho de doutorados sobre os corais. E os corais mostram o que aconteceu no planeta nos últimos 10 mil anos. Qual que é a tendência? Vai aquecer? Aquece, porque tem a questão do carbono, né? Emissão de carbono, emissão de... E isto vai nos prejudicar? Vai, com certeza vai. Mas a tendência aos poucos é o planeta esfriar. A tendência é esfriar. Essa pergunta que eu não queria fazer para você e você acabou respondendo. Olha, é o modo que eu entendo. Tá? Mas então a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que o Sol ele é responsável pelo nascimento da Terra, pela manutenção da vida. Sim. E pelo final da Terra também, né? O Sol controla tudo, a nossa vida toda. Tudo. Ele realmente é o astro-rei mesmo. Por que eu vou estudar o Sol? Quero saber o que vai acontecer conosco. Não é à toa que acho que eram os maias ou os incas, né? Que já colocavam o Sol como Deus, né? Deus, Realmente muito interessante. A gente estava devendo, acho que um programa, um episódio sobre o Sol, né? Que é um grande astro aí, que é o astro-rei, como a gente falou aqui no programa todo, né? A gente estava devendo, né? Muito interessante, Lionel. Trouxe aí as novas descobertas também sobre o Sol. Mais uma vez, obrigado pela participação com a gente, Lionel. Muito obrigado aí pela atenção aí. Obrigado mesmo. PJ, professor Francisco, em breve também mais um novo episódio, um novo tema, não é? Obrigado a todos vocês. Obrigado, até a próxima. E aqui nós encerramos esse episódio e te esperamos no próximo Astronomia Descomplicada.